Quais as vantagens que você tem por possuir um passaporte europeu em mãos para fazer um intercâmbio na Irlanda? Ou seja, nem intercâmbio. Vamos supor aqui, você é um profissional ou uma profissional de tecnologia, da área de saúde, engenharia, áreas de demanda que precisam de mão de obra internacional, que tá todo mundo indo para a Irlanda para trabalhar nessas áreas para conseguir um visto. Mas você é europeu, você não precisa de visto. É só você chegar e ir trabalhar. Se não fosse a dificuldade na comunicação, ou seja, pessoas que estudaram 1 ano, 2 anos em escolinha de inglês do Brasil e hoje vai assistir um filme, entende uma palavra ou outra, mas a hora que pega para conversar, fala assim, nossa, preciso estudar. Então, pessoal, o que acontece? A gente direto, né, atende pessoas com cidadania europeia e muitas dessas pessoas perguntam pra gente, pô, Cauê, eu acho assim, eu acho que é um investimento, né, fazer um curso de idioma e tal, mas fiquei sabendo que na Irlanda tem curso para europeus de graça. E é verdade, tem cursos de graça na Irlanda para europeus, para brasileiros, para imigrantes de outras nacionalidades e para refugiados. O governo, sim, disponibiliza, assim como vários países, é muito comum que o governo inclua as pessoas na sociedade, seja você ilegal, seja você um refugiado, seja você um europeu, um irlandês, qualquer pessoa que esteja na Irlanda tem direito, sim, às aulas gratuitas oferecidas pelo governo. Cada cidade tem uma escola da prefeitura, de algum setor educacional, e só que quais são as limitações dessa escola? Primeiro de tudo, é preciso se inscrever e aguardar ter vaga, porque as turmas não são tão extensas assim, né? E é mais um aprendizado inicial, uma introdução do idioma para que as pessoas possam se inserir de alguma forma na sociedade, ou seja, você aprende até o básico ali. Desconheço turmas de avançado em escolas gratuitas. A segunda limitação é que além de você ter que ficar aguardando conseguir uma vaga para você, essas turmas geralmente você tem de 1 a 2 aulas por semana, tá? Normalmente de 1 a 2 horas por aula. Eu acho que normalmente é 1 hora por aula, de 1 a 2 vezes por semana. Então, pessoal, sinceramente, não acho tão viável assim para quem precisa o inglês a nível profissional, para um propósito profissional. Você precisa de um inglês mais formal, de um inglês um pouco mais avançado, para que você consiga passar por uma entrevista e exercer a sua função num cargo importante, tá? Aí, o que eu posso indicar, caso você não queira contratar escolas particulares, é professor particular. Mas é preciso colocar na balança porque não é uma mão de obra barata. Professores particulares na Irlanda geralmente cobram caro, né? Tem que valorizar a própria mão de obra. Eu não sei dizer o valor, mas, bom, eu conheço algumas pessoas que no final das contas fizeram aí 3, 4 meses de aula e pagaram basicamente o que eles pagariam numa escola de idioma de 6 meses, né? Eles faziam, se eu não me engano, acho que de 2 a 3 aulas de 1 hora por semana com esse professor, e eles pagavam isso por 4 meses e eles pagariam mais ou menos o mesmo valor para fazer 3 horas de aula por dia, 5 vezes na semana numa escola particular, dessas escolas que os brasileiros vão estudar na Irlanda. Tá bom, pessoal? Ah, Cauê, mas se eu sou europeu e eu não preciso de visto, eu posso fazer um curso de 3 meses, então? Pode. Assim, ó, para quem que eu indico um curso de 3 meses? Geralmente eu indico o curso de 3 meses para quem já tem uma boa base no inglês, ou seja, já estudou 5, 6 anos no Brasil, mas falta destravar, desenferrujar a conversação e fazer o exame, conseguir uma boa colocação de um certificado. Mas se você não tem muito ainda essa base, se você tem uma limitação gramatical, verbal e você não tem experiência em conversação com pessoas da língua inglesa, 3 meses não vale a pena. Por que não vale a pena? Por 2 motivos. Primeiro, porque o principal, na Irlanda não vale a pena. Porque na Irlanda o carro-chefe, o ganha-pão das escolas são os cursos de longa duração. 90% dos estudantes internacionais vão para fazer os cursos de 6 meses. Logo, esses cursos são mais baratos. Então, quando você vai numa escola na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
as escolas cobram por semana. Então, da semana até 4 semanas custa tanto, aí depois até 8 semanas já cai um pouquinho o valor de semana, até 12 semanas, por exemplo, já dá uma enxugadinha, né? Na Irlanda é diferente. Tem, claro, sim, uma redução do valor das semanas até o terceiro mês, quarto mês. Mas quando eles colocam 6 meses, esse valor ele é tão mais barato que é quase a mesma coisa do que você comprar um curso de 3 meses. Ah, tudo bem, mas eu vou economizar o quê? Uns 25% mais ou menos? Sim, vai economizar mais ou menos 25%, talvez 30%. Só que eu garanto uma coisa para você, isso eu já vi acontecer muitas vezes, principalmente pessoas que ainda não têm uma base consolidada de inglês antes da viagem. Você vai terminar o seu curso de 3 meses e aí você vai chegar na última semana e você vai falar, putz, não adiantou. Vou ter que pegar mais 3 meses. E aí você vai estar pagando quase o dobro do que você teria pago num curso de 6 meses. Então, se você quer fazer uma experiência para ver se vai, se destrava, se você consegue desenvolver em 3 meses, eu recomendo você fazer o primeiro curso de 3 meses na Inglaterra, por exemplo, que embora a Libra seja um pouco mais cara que o Real, há muitas escolas boas que acabam sendo mais baratas, mesmo na Libra, do que um curso na Irlanda pago em euro de 3 meses. Malta também é uma outra opção. Canadá, dá para você fazer também intercâmbio de 3 meses no Canadá. Mas repito, pessoal, 3 meses não é suficiente. E para muitas pessoas, eu diria que a grande maioria das pessoas, 6 meses não é o suficiente. Eu falo isso por experiência própria e pelo relato de milhares de estudantes que a gente já pôde matricular mundo afora. As pessoas não ficam só 6 meses estudando. No 6º mês, conseguiu aprender, conseguiu desenvolver alguma coisa, mas falta. E a pessoa sente essa necessidade. Cara, não consigo me comunicar direito. Eu consigo até, me faço entender, consigo entender algumas coisas, mas não tá bom. Eu tô muito limitado, né? Então a pessoa acaba se matriculando, fazendo mais 6 meses de curso, até que a coisa fica boa. Normalmente, entre 1 a 2 anos, a pessoa consegue chegar num nível mais avançado. É claro, pessoal, isso não é para todo mundo. Depende muito de cada um. Tem gente que é um super prodígio. Você coloca o cara lá com 0 de inglês e em 1 ano ele tá falando inglês, dando aula, mas não é para poucos, não é para todo mundo. Conheço pessoas que entraram no A1 ou A2, que é o básico do básico, você está aprendendo a engatinhar, falar contar de 1 a 10, soletrar o abecedário, essas coisas todas, e em 6 meses conseguir chegar no intermediário para um upper intermediate, que é um pouquinho acima do intermediário, que já flui uma conversação. E já vi pessoas entrarem no A1 ou no A2 e terminarem o curso no A1 ou no A2, porque não entra de jeito nenhum. Demora um tempo, mas leva tempo, né? Consegue, mas leva tempo. Então, pessoal, para esses que buscam por eu quero morar na Irlanda, tenho uma profissão em alta demanda de procura por profissionais, mas meu inglês não é o suficiente para minha área. Vou economizar grana no inglês e vou fazer aula de graça? Não sei se vale a pena, tá? Porque você vai ter essa limitação de ter que ficar aguardando um tempão para conseguir vaga nas aulas gratuitas. É um nível limitado, então é mais o básico ali que você aprende para poder ser inserido na sociedade. Você divide aula com diversos outros tipos de pessoas com outras finalidades no país, seja europeus, seja brasileiros, seja ilegais, seja refugiados, e você tem a limitação de 1 ou 2 horas de aula por semana, tá? Aí você pode recorrer a professores particulares, mas financeiramente acaba, no final das contas, não compensando. Então, os cursos de inglês, pessoal, eu sei que pode soar meio estranho, né? Até falar, pô, é barato, né? Não é barato porque um curso de 3 mil euros são 3, 6, 9, 12, 15. Se a gente multiplica por 5 isso, porque o nosso realzinho não tá valendo nada. Mas para quem trabalha na Irlanda, 3 mil euros a pessoa faz em 6 meses. Assim, claro que faz muito mais, né? Mas para pagar alguma coisa à vista, por exemplo, né? Bom, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Outras pessoas podem ter outros tipos de opinião, mas a gente conheceu, né? Pessoas que precisavam de um curso, mesmo que seja gratuito, para conseguir arrumar um trabalho um pouquinho melhor, né? Do que sair um pouquinho da dependência dos brasileiros. E essas pessoas simplesmente falam, cara, não adianta porque é muito pouco, né? Uma vez por semana e aí, pô, você tem que ficar esperando.
Bom, essa é a minha opinião, espero que ajude. Claro que se você precisar de mais dicas, mais sugestões, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo para esclarecer a dúvida que for. Deixa aqui nos comentários também que vai ser uma honra poder te responder por aqui. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!